A parte da minha história que eu vou contar começa quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu recordo que eu estava desenhando, né, e vendo televisão. Aí lá pelas tantas, o ruído da televisão foi ficando meio que surdo e eu olhei para a sala e é como se a sala tivesse ficado meio esmaecida. E ali eu tive a sensação de que havia um mistério no ar. A sensação que eu tive muito forte é como se esse mistério tivesse aparecido para mim, me dizendo: existe um mistério aqui, em algum momento ele vai se revelar para você. Lá pelos 8, 9 anos, eu recordo que eu ficava sempre atrás do meu pai porque ele consertava as coisas em casa. E eu queria muito saber como é que tudo funcionava, então eu gostava de vê-lo consertando as coisas. Aí numa dessas vezes eu falei para meu pai assim: pai, vamos conversar? Aí meu pai: sobre o quê? Ah, sobre a vida. Aí meu pai: mas sobre a vida? O que você quer saber sobre a vida? Falei assim: tudo. Eu quero saber tudo sobre a vida. No fundo, quando eu falei esse tudo sobre a vida, eu recordo que eu fiquei pensando assim, mas o que eu quero saber sobre a vida? O que eu quero saber tanto sobre a vida? E aí eu lembro que passou aquele fiozinho de recordação me lembrando dos mistérios da infância, né? Eu perguntava sempre as coisas para meu pai, para minha mãe, porque na minha ilusão de criança, na minha imaginação de criança, as pessoas, à medida que iam avançando na idade, iam se tornando sábias, iam sabendo de tudo. Só que eu tinha pressa, eu queria saber antes de chegar à fase adulta. Então eu ficava perguntando para os adultos como é que eram as coisas. É claro que isso não acontece, né? Óbvio que depois eu fui vendo que para você se tornar uma pessoa sábia, você precisa ter conhecimentos. E não era só conhecimento sobre as matérias que eu estudava no colégio. Eu intuía que era um outro tipo de conhecimento para você se tornar uma pessoa sábia. Quando eu tinha 11 anos, eu fazia o curso de admissão, só na época tinha que passar por ginásio, né? E meu pai me levava todo dia de manhã. E no caminho, a gente passava por uma casa. Já naquela época eu gostava muito de casas antigas. Casas antigas me chamavam muito a atenção, eu me encantava com elas. E tinha uma casa em particular que me chamava muito a atenção. A primeira vez que eu vi essa casa, eu fiquei impactada. Em cima dela estava escrito assim: Fundação Logosófica. E a casa me chamava muita atenção. Eu recordo que não era só porque era uma casa bonita, bem estruturada, muito bem cuidada, mas algo ali me chamava atenção. E eu recordo que eu perguntei para meu pai: pai, que lugar é esse? Aí meu pai olhou, de manhã não tinha ninguém, né? Olhou e falou assim: deve ser uma escola para adultos. E eu fiquei com aquilo: escola para adultos? Que escola será essa? Eu lembro que todo dia que eu passava em frente a essa casa da Fundação Logosófica, assim que começava a grade até acabar, eu ficava olhando até acabar a grade. Quando eu cheguei à adolescência, eu era uma adolescente melancólica, sensível à vida. O que eu estou fazendo aqui neste mundo? Quem sou eu? Aí eu lembro que eu ficava lendo alguns poemas sobre essas coisas. Então eu achava que quando eu entrava nesses estados, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Era uma crise existencial, né? E eu, e eu não conseguia encontrar ninguém que compartilhasse isso comigo. No fundo, eu queria encontrar alguém que pudesse trocar comigo as impressões que tinha sobre essas coisas que eu via além do que a vista física alcança. Eu percebia coisas e as pessoas não percebiam. Quando meu primeiro filho nasceu, eu recordo que a minha mente abriu de uma tal forma que eu passei a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Eu não sei dizer especificamente no que, mas eu recordo que quando meu primeiro filho nasceu, a minha vida mudou. Algo mudou na minha vida. E eu lembro que, apesar da mente ter aberto, né, de eu sentir a mente abrir, de eu olhar o mundo de maneira diferente, a questão sensível também foi um ponto marcante. Então, a questão da mente ter aberto, de eu olhar o mundo de uma outra forma, junto com a sensibilidade ter se agigantado, digamos assim, me remeteu àquela questão da vida, do mistério.
Eu tinha acabado de dar vida, né? De dar luz a uma vida. E eu olhava para o meu filho e eu tinha a sensação de que eu estava diante de um vaso de cristal raríssimo, delicadíssimo, que eu não sabia como lidar. Eu estava diante do meu filho, que era uma criatura linda, perfeita, e eu pensei assim, que responsabilidade, que vida é essa? Que vida é essa que eu tenho nos meus braços e que vida é essa que eu tenho que conduzir? E como é que vai ser a minha vida? Como é que é a minha vida? Que vida é essa? Então, todas aquelas questões sobre a vida, sobre os mistérios da vida e os mistérios de modo geral, voltaram a me povoar internamente. Eu tive meu segundo filho algum tempo depois, né? E mais adiante, eu recordo que eu estava no ônibus e eu olhei assim um colégio e eu vi assim escrito em cima o nome do colégio. Tá? Eu lembro que eram letras de metal. E estava assim, Colégio Logosófico Gonzales Pecote. Quando eu li Logosófico, eu me recordei quando eu era criança, que eu passava em frente à Fundação Logosófica. E aí quando eu vi o Gonzales Pecote, lembro que imediatamente me veio a imagem assim, esse Gonzales Pecote deve ter sido a pessoa que criou aquela Fundação Logosófica. E aí me veio assim um carinho por ele. Aí eu pensei, que coisa doida, né? Como é que eu posso sentir carinho por alguém que eu sequer conheço? O mais interessante desse estudo é que lá pelas tantas, eu me dei conta que os outros lugares pelos quais eu tinha passado, na minha busca pelo porquê de tudo, tinha sempre um tem que aceitar, é assim. Tinha um intermediário, tinha alguém que se colocava entre quem queria saber e o conhecimento de Deus, do universo, enfim. E eu me dei conta que esse mestre, né, o mestre Raul Sol, ele não é um intermediário, porque ele ensina o que ele faz comigo, né? Ele me ensina a eu mesma conhecer o meu sistema interno, esse mecanismo pensante, sensível, e a regularizar o funcionamento dele. Porque à medida que eu vá regularizando esse meu funcionamento interno, eu vou conseguindo olhar o mundo e ver. E a partir disso, eu posso conseguir mudar a minha essência. E eu lembro que tem uma conferência que ele proferiu, e nessa conferência ele fala que um jornalista perguntou para ele, você fala tudo isso, mas será que você também não seria um intermediário entre, acho que Deus e o homem, algo nessa linha, né? E ele falou assim, não, eu não sou um intermediário, eu sou o Criador, eu sou o Criador da logosofia. E isso para mim ficou muito claro e fez muito sentido, porque à medida que eu vá conseguindo por eu mesma me modificar internamente, que eu vá conseguindo ajustar o meu funcionamento interno dessa minha configuração metafísica, eu vou conseguindo mudar a minha essência, a parte essencial do meu ser. Quando o mestre Raul Sol criou a obra logosófica, ele disse um axioma que, na minha percepção, resume tudo isso. O axioma diz assim, abre aspas, quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por deixar de ser o que é. Fecha aspas.